Oi, se você não me conhece, eu sou o Lucas. Eu sou fotógrafo de retrato já tem alguns anos. Vou tentar colocar umas fotos aqui, ou aqui, eu não sei, porque eu ainda não sei editar direito, então eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre edição. E nesse vídeo eu fiz a limpeza de pele e depois eu fiz também o processo de separação de frequência. O primeiro processo o de limpeza de pele serve para você tratar pequenas texturas, pequenas falhas de textura que você quer corrigir, e também algumas coisas que misturam textura e cor. A gente vai entender isso mais pra frente. E o segundo, o de separação de frequência, eu uso mais para suavizar a transição de cores. Então é um processo que eu tento deixar a pele mais suave, sem diminuir a textura, para manter a qualidade e ficar do jeito que eu gosto também. Eu não entrei muito em detalhes sobre as ferramentas que eu uso, eu só falei onde você clica, qual ferramenta você usa, a configuração certinho, mas eu não falei 100% porque cada ferramenta serve para ficar mais rápido esse vídeo. Só que se tiver qualquer dúvida, é só falar comigo que eu vou dar um jeito de falar de volta com você para te explicar como funciona essa ferramenta, tá bom? Então se tiver também qualquer outra dúvida, se deixa nos comentários que eu vou dar um jeito de te responder. Também vou colocar na descrição o link para você baixar minha Action de separação de frequência se você quiser. Que é basicamente tudo que eu ensino no tutorial, mas eu uso a Action para me poupar tempo, porque é um processinho meio chatinho de ficar fazendo toda hora. Ok, essa é a foto direto do Lightroom. Eu só peguei ela em RAW mesmo, abri no Lightroom e trouxe pra cá. Eu fiz só uma ediçãozinha de cor antes pra ficar um pouco do jeito que eu gosto, mas eu não editei pele nem nada. Eu sempre começo dando um zoom mais no rosto, assim, ou então da coisa que eu vou mais focar na edição. No caso dessa foto aqui, porque ela tem a maior parte da pele que tá exibindo tá no rosto e a maior parte do foco, eu vou começar aqui. Puxei esse zoom. Eu vou começar criando uma camada nova, vazia. Eu aperto Shift, Alt, Command ou Ctrl se você estiver no Windows e N, e aí já cria uma camada nova, vazia. Eu vou apertar J para vir para essa ferramenta de o band-aidzinho aqui, de correção. E eu seleciono aqui Current and Below e difusão 7. Eu faço isso porque aqui na hora de selecionar o tamanho e a dureza, eu seleciono a dureza ou hardness 100% e eu vou selecionando o tamanho da coisa que eu vou corrigir. Então eu seleciono a difusão 7 para não ficar evidente que eu corrigi isso, ao mesmo tempo que eu gosto da dureza 100% para não perder textura. Se ela está difusa, se você deixar ela assim, ela vai perder textura quando você for corrigir. Eu prefiro deixar 100% dura. Eu vou começar corrigindo pequenas imperfeições, mas sem deixar muito fake a foto. Claro, olheira todo mundo tem, então eu não preciso corrigir 100%, mas só algumas marcas de expressões que vão ajudar a foto a ficar esteticamente melhor. Por exemplo, aqui. Sempre eu vou copiando, apertando Alt e copiando uma parte da onde eu quero corrigir, mas que não tá. Que eu quero copiar para lá. Eu não vou pegar, por exemplo, do nariz aqui e colocar ali, senão eu vou perder textura. Tá vendo como fica diferente? Eu vou copiar daqui de perto e vou corrigindo aos poucos. Sempre copiando e corrigindo. É o processo que eu gosto. Aqui nessa região eu quero corrigir, só que eu não vou tirar ela inteira com essa ferramenta. Eu vou só tentar tratar um pouco dessa textura que eu não gostei muito, então eu vou tentar tirar um pouco. Vou copiar daqui de cima mesmo, não tem problema. E vou tirando aos poucos essa textura, essas linhas verticais assim, até ficar de um jeito que eu gosto. E vocês vão entender mais na frente por que eu não vou tratar aqui toda essa parte da olheira que eu quero tirar. E lembra sempre, Ctrl Z pode ser seu melhor amigo. Eu sempre vou fazendo as coisas e se eu erro, tipo, se eu estou fazendo aqui, eu fiz isso e não gostei do resultado, eu dou Ctrl Z, ou então até mesmo para ver como ficou, eu dou Ctrl Z e vou refazendo até ficar do jeito que eu gosto. Então, aqui foi um exemplo, vou refazer de novo. Aqui também desse lado. Vou tratar essa expressãozinha aqui, essa marquinha. E assim, gente, sempre tentando não modificar a textura do lugar que você está tratando, porque tem textura próxima, então as pessoas vão perceber que você mexeu muito nessa textura. Quando eu copiei uma coisa que já era, tipo, tem essa manchinha eu trouxe pra cá, eu vou tirar ela aqui, ou poderia só dar um Ctrl Z também, mas depende da situação. Esse cabelo aqui eu vou remover também.
Isso aqui vai dar mais trabalho, vou ter que dar um zoom maior. Eu vou copiando sempre parte por parte. Então, primeiro eu vou tratar aqui perto do dente. Aí a transição. Aí agora na boca, a transição aqui. Certinho. Essa marca aqui de um buraquinho de piercing eu vou tirar também. Quanto mais detalhado e paciente você for, o resultado vai ficar melhor. Então é bom tomar um cuidadinho assim quando você vai tratar. Outro jeito de ver como tá ficando é tirando e colocando a visibilidade na camada. Você vai tendo uma noção se tá dando certo, se você tá gostando ou não, que aí você pode desfazer tudo. E é bom ter uma camada extra, porque você pode apagar só uma parte da camada e continuar tratando sua foto. Fiz um pouquinho rápido aqui, não foi tão preciso, mas só pelo exemplo aqui. Esse outro fio que tá passando aqui no rosto dela, eu vou deixar pra tratar depois, vocês vão entender por quê. Vocês podem ver que eu não removi essa olheira aqui, não removi nada que tá aqui. Eu não acho necessário mexer nessa textura, porque todo mundo tem olheira, então é super normal a foto ficar com olheira. Então, não me preocupo com isso. O que eu vou fazer mais na frente é suavizar a mancha só, mas sem tentar alterar a textura. Aqui, se eu vou tratar essa mancha aqui, esse risco, por exemplo, da marca da calça, eu não vou tratar com dureza 100% porque já está um pouco difusa a textura aqui. Então eu posso diminuir um pouco essa dureza. O que importa é diminuir, não importa quanto, não. E vou deixar mais ou menos o tamanho dela aqui. Vou copiar dessa parte da barriga e passar pra cá. Pronto. Melhorou. Acabei aqui. Só tratar de novo aqui no braço, tem uns risquinhos também. É importante lembrar sempre de prestar atenção nas outras partes do corpo, não só no rosto. Porque senão vai ficar muito, não só óbvio, mas vai ficar muito estranho uma foto com o rosto 100% tratado e o resto do corpo você nem se importou. E cheio de imperfeições ou coisas que você teria removido. Vou puxar um zoom aqui, já pra gente começar na segunda etapa do tratamento. Agora a gente vai fazer a separação de frequência. Vamos ver se meu computador vai aguentar, inclusive, porque tá bem lento aqui com a gravação de tela. Primeiro eu vou apertar Command Shift E, que eu vou fazer a junção de todas as camadas que estavam visíveis, e só tinha duas, então juntou tudo na background. É importante que a gente esteja só na background aqui. Eu vou apertar Command J ou Ctrl J se você estiver no Windows duas vezes, para fazer duas cópias da camada de background aqui. E aqui na camada de baixo, eu vou só chamar de baixo. E aqui de alto. Eu vou chamar de alta, na verdade. Vou chamar de baixa de baixo. De baixa frequência. Eu vou juntar as duas, então eu selecionei as duas aqui, Command ou Ctrl G. Vou chamar de separação de frequência. E aqui na camada de baixo, primeiro, na verdade, você vai tirar a camada de cima, vai deixar ela invisível, vai selecionar a camada de baixo, e aqui a gente vai começar a separar as frequências. O que a gente chama de separação de frequência é separar uma frequência de textura para a camada de cima e uma frequência de cores para a camada de baixo. E na camada de baixo é onde a gente vai começar, porque primeiro a gente tira a textura da camada de baixo, depois pega a camada de cima, a alta, e diz que ela é igual a ela atual, né, que é essa foto inteira.
menos a camada de baixo, ou seja, vai sobrar só textura para ela. Vamos lá, vocês vão entender melhor. A camada de baixo, eu vou começar usando filtro, noise, dust and scratches. Eu não sei como fica em português isso, mas vou deixar aqui, se eu lembrar. Aí aqui, eu uso uma câmera 6D, aqui não 6D, essa foto foi feita com a 6D. E eu tenho uma regrinha para 6D que é fotos que estão mais ou menos nessa distância de rosto. Quando eu vou editar o rosto, eu uso o Radius 8. Se ela está um pouquinho mais longe, eu vou usar o 7, que ele vai deixar um pouco menos blurred, e 9 quando está muito perto, para deixar ainda mais embaçado. Lembrei a palavra. Então, eu tô aqui no 8, que é o que eu achei que ficou legal para essa foto aqui. E simplesmente é questão de olhar. Eu escolhi esse 8 porque é quando eu comecei a ver que aqui nesse lado aqui, na olheira, essas marquinhas aqui, os fios de cabelo, eles estavam sumindo. Então o 8 para mim foi um bom número. Vou dar um OK aqui. Porque aquelas informações eu quero que estejam na camada de cima. Apliquei. Agora eu vou voltar com a camada de cima. Eu quero que ela fique apenas com as informações que eu tirei dessa camada de baixo. Como eu vou fazer isso? Vou selecionar ela. Vou vir em Image. Apply Image. Aí aqui eu vou escolher qual imagem eu estou usando para fazer essa aplicação de imagem. Eu vou selecionar a camada de baixo, então abaixa. Aí aqui eu vou subtrair a camada de baixo, então vou colocar Subtract. E aqui já está configurado para mim, mas no seu provavelmente não vai estar se você nunca fez isso, mas o Scale é 2 e o Offset 128. Vai ficar cinza assim, não se preocupa, é isso mesmo. Essa configuração aqui, OK. Agora que eu coloquei OK e veio essa camada cinza, obviamente que ela não vai ficar assim. Então aqui eu vou selecionar Linear Light e magicamente tudo ficou igual era antes. Só que agora eu tenho duas camadas separadas. A primeira é essa de cima. Se eu seleciono o Alt e clico aqui no olhinho, vou mostrar só ela, que é só textura, entre aspas, claro, mas vocês podem ver que eu tô com muito pouca informação de cor, por isso que fica cinza, e muita textura, esses riscos todos aqui. E na de baixo eu tô vendo apenas cores. Eu perdi um pouco de textura aqui, porque eu joguei aquele blur. Voltando aqui, eu vou apenas para adiantar um processo, eu vou criar uma nova camada aqui, eu selecionei a de baixo e vou apertar de novo Shift, Alt, Command N e vou chamar ela de Aux, de auxiliar. Eu escrevo assim para ficar mais fácil. E ela tem que ficar embaixo da camada alta, tá? A camada alta vai ser sempre a de cima. A camada de baixo é onde a gente vai começar o tratamento agora de pele para suavizar as transições de cores. O que eu acho que são transições de cores? Vou criar uma camada aqui para exibir para vocês. Aqui tem uma transição de cor que tá vindo desse branco mais claro aqui para o mais escuro, que eu queria tratar. Aqui é uma mancha que eu falei para vocês no começo que eu queria tratar e tô tratando agora também, vou tratar, né? Pequenas manchinhas aqui que a gente não presta muita atenção, mas a gente vai dar uma suavizada. Aqui também. Eu quero suavizar transições. Aqui tem umas manchinhas. Tudo que for manchinhas eu quero tratar. Aqui também. Vocês vão entender com o caminho. Coisas que eu não quero tratar, por exemplo. Isso aqui. Por que eu não quero tratar isso aqui? Isso aqui é uma pinta dela, então não é alguma coisa que eu queira remover. Eu só faço isso quando alguma cliente pede, alguma coisa assim, mas eu não quero. Essa cicatriz também eu escolhi não tratar agora. Porque é uma cicatriz dela. Enfim, vai do gosto da pessoa que tá tratando. Eu tento deixar sempre não perder muita personalidade, perder traços da pessoa e tudo. Até porque se depois eu for tratar outras fotos dela, eu não vou lembrar se eu tirei ou não alguma pinta, alguma cicatriz. Então eu tento sempre seguir essa regra. Pintas e cicatrizes eu não vou tirar. A não ser que eu grave pra mim mesmo que eu vou tirar elas em todas as fotos que eu vou editar, ou então que faz sentido eu estar tirando essa informação.
Tá, vou apagar essa camada aqui, vamos começar a tratar. Eu vou selecionar o laço tool com L. Esse laço aqui, o livre, então para selecionar coisas livremente. O feather aqui eu vou colocar entre 7, 8, 9. Por que isso? Aqui quando eu seleciono, faço uma seleção, se eu aperto Q, eu tô vendo tudo que eu selecionei, sem ser o vermelho. O que não é vermelho é o que eu selecionei. Aqui ele tá bem suave. Se o meu feather tá 0, por exemplo, que é o default, quando eu faço uma seleção e aperto Q para ver o que eu selecionei, ele ficou bem duro. E eu não quero que isso transpareça quando eu for começar agora a suavizar as transições. Então, para mim, é mais interessante que eu use entre 7 e 8. É bem de gosto mesmo, você pode usar até um número maior se você quiser. Fiz uma seleção aqui. Como que eu vou tratar isso? Eu venho cá em Filter, Blur, Gaussian Blur, desculpa. E seleciono, geralmente, um raio entre 7,5, 8,5, 9 também. Que combina bem para minhas fotos e eu não coloco muito alto, porque se eu quiser fazer, eu só repito o mesmo filtro, se eu quiser deixar mais suave ainda. Aqui tirando e colocando preview só para mostrar ali na foto. É uma transição muito suave que eu estou fazendo. O intuito não é mudar completamente a foto. Pronto. Se eu tiro a seleção com o Command D e aperto Alt para ver só a camada de cima, a camada de baixo, desculpa, a gente pode ver que aquela olheira já foi minimamente suavizada. A gente ainda vai mexer um pouquinho mais aqui, mas vamos seguir um pouco. Se eu quisesse fazer de novo, é o que eu vou fazer agora para deixar o processo mais rápido. Como eu vou aplicar várias vezes esse filtro, eu estou usando um atalho, que é esse aqui. Filter, e aqui, tá vendo o Command F aqui? É para reaplicar o mesmo filtro que eu acabei de aplicar com as mesmas configurações. Então, se eu aperto o Command F, eu estou aplicando de novo, sem precisar fazer toda aquela seleção de filtro. Vou continuar fazendo a seleção aqui, então. Eu tento sempre pegar uma área pequena, e pegue a transição, mas não fazer alguma coisa muito grande, tipo selecionar a cara dela inteira, porque eu tenho medo de pegar partes com textura ou com cores que eu não quero mexer. Essa transição de cor do olho aqui, todos esses detalhes eu não quero mexer. Se eu faço um Ctrl F aqui, ou Command F, tá vendo como fica tudo zoado? Não é isso que eu quero. Ctrl Z então. Vou continuar. E vocês podem ver que eu estou aplicando filtro aqui e esse fio de cabelo não está nem mudando, mexendo, mudando de lado nem nada, porque ele não aparece quase nada aqui nessa camada de baixo. Ele só aparece na camada alta. A gente transformou ele em textura quando a gente fez aquele processo. Então já já a gente vai tratar ele aqui na textura também. É uma coisa que eu evito fazer, mas às vezes acontece. Então eu deixei ele aqui propositalmente. Continuar aqui. Lembrando sempre de deixar selecionado a camada de baixo. Por exemplo, se eu aplicar o mesmo filtro de blur aqui na camada alta, eu vou estar aplicando blur na textura. É uma coisa que eu não quero. Por isso que essa técnica ela é boa para preservar texturas. Se eu apliquei aqui, tá vendo como ficou completamente zoado? Vou voltar. Continuar o processo. Pronto. E agora, para explicar porque eu criei essa camada aqui antes, eu uso ela como auxiliar para eu usar o pincel. O pincel aqui eu coloco o flow em 1% e a opacidade em 100%. Sempre com a hardness dele 0%, porque é bem suave. Como a gente está tratando a camada de baixo, muitas das coisas vão ser com o hardness em 0%, tá? Eu vou tentar tirar essa mancha aqui que a gente falou no começo. Só que eu não quero deixar muito falso, então eu vou ir tirando e testando e vendo se está ficando legal ou não. Eu vou selecionar uma pele aqui do lado, cor da pele dela, e vou pintando, fazendo um rabisco. Como eu tô com o Wacom,
com o tablet fica bem suave pra mim. Eu já começo a perceber que já suavizou um pouco. Só pegar uma coisa mais clara, tentando sempre deixar de um jeito que harmonize com a pele dela, tá bom? Isso, aí eu vou vendo, colocando e tirando a visibilidade da camada pra eu ver. Já tá de um jeito bem legal. Só mais um pouquinho aqui. Eu senti que eu clareei um pouco aqui, eu vou dar uma tratada. E aproveitar até pra tirar um pouquinho dessa manchinha. Fazer um pouco aqui também. Vou selecionar aqui. Isso é bem do gosto, tá, gente? É por isso que é bom eu sempre ir testando e vendo se tá ficando legal à medida que você vai fazendo. Se tá te agradando o resultado. Pronto. Agora só aqui um pouquinho também. Isso tá do jeito que eu gostei já. E basicamente é isso. Agora, como eu falei pra vocês, vou tentar tratar esse cabelo aqui. Aqui na camada, eu posso deixar só ela visível, vamos trabalhar só com ela visível. Não precisaria não, mas tá tudo bem. Tem que selecionar ela. Vou apertar o J. Aqui ele já tá com a dureza de 100%. E aqui no Current and Below eu vou deixar Current Layer para tratar só essa camada atual. E vou devagarzinho ir tratando esse fio de cabelo. Vou fazer um pouco com pressa aqui por causa do tempo do vídeo, mas acho que vocês entenderam. Isso, agora eu vou de novo apertar Alt, clicar no olhinho. Vamos ver como ficou. Bom, sumiu bastante aqui. Se eu quisesse dar mais uma detalhada aqui, seria um lugar bom de mexer. Eu achei um pouco errado aqui. Mas pro intuito do vídeo, eu acho que ficou bem explicado. Gente, e é isso. Aqui eu vou só colocar o antes e depois. Vocês podem ver que é um tratamento bem suave. Claro que também tem a limpeza de pele que a gente fez no começo, mas é bem suave. E aí agora a foto já estaria pronta para eu fazer um tratamento de cores. Claro que posso perder um tempinho também fazendo o mesmo processo aqui no braço, na barriga, nas outras partes do corpo. Inclusive é muito bom lembrar de fazer isso. Mas para esse vídeo aqui eu acho que não vem ao caso, não é necessário. Então, vou colocar o antes e depois aqui e aí é isso. Bom, gente, é isso. Só uma última coisa. A gente usou ferramentas para criar técnicas e eu mostrei para vocês do jeito que eu faço, só que eu acho que cada um pode pegar essa técnica e ir desenvolvendo do jeito que acha melhor. Então você aprendeu a usar as ferramentas, a técnica, vai testando, vai sempre iterando e aí você vai chegar no resultado que você gosta para o trabalho que você acha que é legal. Você vai acabar corrigindo coisas que eu não corrijo ou vai não corrigir coisas que eu corrijo. E tá tudo bem isso, eu acho que faz parte, cada pessoa é uma pessoa, você vai fazer as coisas do jeito que você gosta. Eu só te ensinei como fazer o tratamento de pele, ou só um caminho de como fazer isso, mas você às vezes nem é obrigatório fazer tratamento de pele, é só uma coisa que eu trago para o meu trabalho. Talvez você queira absorver esse conhecimento também. Se você gostou, não deixa de dar like, se inscrever, comentar, todas essas coisas. Meu Instagram tá aqui também, se você quiser conversar comigo. Se tiver alguma dúvida também fala. Desculpa se eu falei muito rápido, ainda não estou acostumado a gravar vídeo. E é isso, até o próximo vídeo e acho que é isso.